Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a doutora Alessandra Molan, pedagoga com mais de 25 anos de atuação em educação, doutora em educação pela Universidade de Brasília e mestre na área de Ciência Política e Relações Internacionais, com ênfase em defesa e poder aeroespacial pela Universidade da Força Aérea. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que surgiu na mídia há poucos dias, poucos dias atrás, falando sobre o idadismo, né? Foi uma imagem da Xuxa, né? Ela estava num contexto específico e falaram do braço dela, sobre a questão de trazer essas perspectivas de etarismo, né? Quando a gente fala de etarismo e idadismo, é você ter uma repercussão negativa por conta da idade, né? E aí fazer toda a questão do bullying, né? De toda essa perspectiva de olhar para a pessoa e a criticar pelo fato de estar envelhecendo, né? E aí teve uma repercussão grande essa foto da Xuxa. A Xuxa está com 62 anos atualmente, estamos em 2025, né? E o motivo dessa repercussão toda foi a flacidez do braço da apresentadora, né? E então esse episódio acaba que escancara muitas questões que já acontecem no dia a dia, mas como é uma figura pública, isso vem à tona e vem um processo de discussão, de debate muito acirrado. E um debate que eu acho que é importante, né? Extremamente importante. Por que ele é importante? Porque isso acontece no dia a dia de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje não estão conseguindo mais acessar o mercado de trabalho por conta da idade? Quantas pessoas são ridicularizadas porque não fizeram ou não fizeram determinados procedimentos estéticos para ficar mais nova, né? Ou fizeram e não ficou adequado ao que o público acredita ser bom. Então as pessoas acabam ficando reféns dessa realidade que não é real, né? Porque é uma falsa visão de que você vai ficar para sempre é, com a mesma aparência, e como se a aparência física fosse o mais importante de todos esses contextos. Então, colocar o envelhecimento em pauta no país é algo extremamente importante. E como a gente percebe que isso está sendo importante? Os últimos concursos, nós tivemos concurso profissional, concurso nacional docente, perdão, e tivemos também concursos públicos para professores, e o próprio Enem e próprias outras provas que estão sendo elaboradas, sempre com contexto de redação voltado para o idadismo, para o etarismo, para essas questões do preconceito com a idade. Né? Então foi a Prova Nacional Docente falou sobre idadismo, o Enem falou sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, e o censo de 2022 já nos alerta que existe o quê? Um número de pessoas com 65 anos ou mais crescendo, tá? Acima de 57%. Isso quer dizer que a nossa população é uma população mais idosa. E como é que a gente vai adequar as relações para que essa população seja também incorporada, para que seja ouvida, para que não seja colocada à margem, sendo que ela é um percentual, ela faz parte de um percentual muito maior. E existem também, a gente sabe disso, que no mercado de trabalho, essa população mais idosa, ela o mercado de trabalho não, no mercado econômico, né? Ela que faz girar a economia. Então, a gente precisa pensar nesses aspectos, eu acredito que lá na base, quando a gente vai discutir isso com as crianças, quando você vai trabalhar esse contexto de a importância da idade, do contexto de como é que essa cultura foi sendo estabelecida, qual a relação dos avós com os netos, qual a relação de diferentes gerações e a importância de dar ênfase a que cada geração tem a sua contribuição a dar, né? Então, é importante também, dentro do contexto do nosso país, perceber alguns dados que nos trazem alguns alertas, né? Por exemplo, a Sociedade de Cirurgia Plástica do país, no Brasil, Sociedade, na verdade, Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, ela diz que o Brasil é a maior potência nesse setor, que existem 2 milhões de cirurgias realizadas por ano.
eu acredito que isso é um resultado, é um dado muito importante, né? As pessoas estão com receio de envelhecer. E as pessoas, não tô criticando quem queira, né, fazer a sua cirurgia, fazer o seu procedimento estético. É importante para você se sentir bem. Porém, o que isso quer dizer dentro de um contexto social em que as pessoas estão sendo ridicularizadas pelo fato de estarem envelhecendo? Envelhecimento é algo natural. Nós vamos passar, todos vamos passar por isso, esperamos que passemos por isso. Então, todos vamos passar por isso. Então, a gente tem que lidar com essa questão do envelhecimento de forma diferenciada, né? Então, muitos procedimentos não seguros também estão sendo realizados, também em busca desse corpo perfeito que não existe, desse rosto perfeito que não existe. E hoje, com as redes sociais, a gente tem aí filtros, né? Vários filtros, né, que são colocados. Então as pessoas acham assim, nossa, aquela pessoa é perfeita, é linda, maravilhosa, olha a pele, olha a cor, nossa, olha essa maquiagem maravilhosa. E muitas vezes é fake, é um filtro que é utilizado. E aí você fica na busca de algo que nem existe. Então, assim, importante a gente pensar nessa influência das redes sociais e desse espelho distorcido da juventude, porque não existe essa juventude para sempre, né, eterna, e não existe também uma velhice que você vai postergar eternamente. Você tem que buscar, sim, processos de saúde, processos de melhoria, para que você tenha uma velhice mais saudável, mais ativa, mas a gente ficar à mercê de procedimentos estéticos, e muitas vezes invasivos e muitas vezes preocupantes, porque não são adequados, para dar conta de uma vertente social, para dar conta de você se adequar, se enquadrar num aspecto que não existe, né? Porque ele é ilusório. Então, isso assim, é preocupante. E é preocupante porque a partir do momento em que as pessoas, que são pessoas que estão na mídia, que estão sendo expostas, são ridicularizadas, isso vai afetar aquela pessoa que está do outro lado, né, assistindo, ou muitas vezes criticando, né? Então, eu trago essa perspectiva para a gente discutir um pouco, até em casa, discutir com seus filhos, discutir na sua sala de aula, discutir com seus pares, o que a gente está fazendo, né? Como que a gente está trabalhando com essa questão da eterna juventude? Como que a gente está trabalhando com esse papel do papel social do idoso nos nossos grupos, né? E a educação tem que ser pautada na perspectiva de diversidade etária. E a escola tem um papel importante para isso, né? A escola vai assumir um papel de educar para essa diversidade. Educar para a empatia, para o respeito, para a valorização das trajetórias de vidas, das gerações diferenciadas. Ensinar que a beleza, ela não é a ausência de rugas, né? Porque isso existe muito, essa relação de que a beleza está ligada a um padrão estético específico. E esse padrão estético vai mudar de sociedade para sociedade, de grupos sociais para grupos sociais. Então, assim, a gente precisa discutir isso com os nossos alunos, discutir isso nos nossos contextos sociais, né? De que a formação desses profissionais, a formação das pessoas, né, das crianças, dos adolescentes, dos profissionais também, elas têm que ser voltadas para entender essa perspectiva do etarismo, a perspectiva de você não se colocar numa situação de constrangimento e, mais do que isso, buscar criticar aquelas pessoas que colocam outras em situação de constrangimento. Então a gente precisa romper com essa angústia que é imposta por esses padrões irreais. Temos que romper com esse ciclo de que só é bom o que é jovem, só é belo o que não tem ruga. E a gente precisa valorizar as pessoas pela sua humanidade, não pela ausência de rugas ou desses padrões estéticos que são buscados, né, alcançar. Então, envelhecer deve ser visto como um processo natural e digno. Não é um fardo, é um processo natural.
E a gente precisa começar a discutir mais essas questões. Eu fico muito feliz quando a gente percebe que existem, dentro dos contextos de estudos, né, nos concursos, né, no próprio Enem, um debate com temática para que as pessoas escrevam sobre isso. Então, já é algo que nos mostra que existem também políticas públicas para isso e precisamos cada vez ampliar essas políticas. A nossa, acabei de falar para vocês, né, no censo de 2022, 57,4% da nossa população é acima de 65 anos. Então, como que a gente vai lidar com isso? E outra coisa, nós tivemos um aumento da faixa etária, né, de longevidade. Então, hoje nós temos na população muitas pessoas acima de 85 anos. Eu tenho uma sogra que tem 97 anos e ela é extremamente lúcida, fala, recita poema, tem uma cabeça fantástica, uma pessoa incrível. E nós temos várias pessoas, assim como a minha sogra, com 90, 97, 95, que estão extremamente ativas e ainda pessoas que são referência econômica na família, né? Então, o que eu trago nessa discussão sobre o etarismo e sobre o idadismo, né? São nomenclaturas sinônimas, é para que a gente possa pensar sobre esses aspectos, olhe para a sua família, olhe para o seu contexto social, para o seu condomínio, para o seu grupo de pessoas da mesma escola, para o seu grupo de profissionais, né? Então, o que está acontecendo hoje? Essas pessoas estão envelhecendo e estão extremamente aptas a trabalhar, estão com a cabeça ótima, estão produzindo muito. Então a gente tem que parar com essa relação de que o que é bom é só o que é jovem, o que é belo é só o que não tem ruga. Vamos parar com essas discussões e essas dicotomias, essas polarizações e pensar nas pessoas como pessoas humanas. Humanizar processos de debates em relação à educação, à criação dos nossos filhos, a processos de discussão dentro de sala de aula. Isso precisa ser levado a sério e ser discutido de forma mais enfática. Bom, essa é a minha contribuição, espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas. Espero que você esteja aqui comigo no meu próximo vídeo. Forte abraço, nos vemos em breve.